Olá, sejam bem-vindos a mais um CLC, mais uma terça-feira, Rafael, e hoje com tanto para falar. Que grande fim de semana. Foi um fim de semana recheado de provas. Tivemos o início do giro e o nosso cross, que finalmente voltou à elite mais elevada. Tivemos a primeira taça do mundo na Alemanha e pronto, vamos falar um bocadinho acerca disso, que não podíamos deixar de lado. E o final da volta ao Algarve. Sim, e o final da volta ao Algarve, que eu por acaso segui só as últimas duas etapas. Sim. Não apanhei o início, mas foi uma grande Foi aquele volta saborzinho ao Algarve. amargo do ano passado termos estado lá e este ano não podermos. Não sei, eu acho que prefiro mil vezes a experiência que tivemos o ano passado. Este ano, não é? Devido ao Covid, não tiveram lá metade, não tiveram lá as grandes vedetas, não é? Mas pronto. Que num ano normal iriam estar. Temos assunto para este CLC. Uma vez mais, obrigado a todos aqueles que já são nossos patronos, que apoiam-nos todos os meses com um bocadinho e têm acesso aqui, precisamente, a este CLC umas horas antes dos demais. É uma forma de tentarmos agradecer. Não temos construído tanto conteúdo exclusivo como gostaríamos, é mesmo falta de tempo, meus caros. Passo a vida a dizer, o canal é uma brincadeira que tentamos construir o máximo de vídeos possíveis, mas nem sempre nós conseguimos fazer aquilo que gostamos. Eu tenho uma agenda de vídeos que eu gostava de fazer enorme. E hoje vamos, sem sombra de dúvidas, vamos falar aqui alguns temas que são os temas do dia, nomeadamente o giro. Vamos começar pelo giro. Acho que podemos começar pelo giro. Sim, o início começou o giro. Como vocês podem seguir através da Eurosport, começou o giro e temos lá 3 portugueses. Sim. Temos o João Almeida, não é? O Ruben Guerreiro e o Nelson. Nelson? É o Nelson. Oliveira. Fica só Nelson. É o Nelson Oliveira. Temos lá os 3 portugueses. E hoje, segunda-feira, já temos o João na terceira posição. Temos o Remco e o João. O Remco, segundo lugar, o João, terceiro lugar, com o mesmo tempo, são acho que 20 segundos, espero não estar errado, isto segunda-feira, a 20 segundos do primeiro, e pronto, está para... João Almeida, que também foi notícia esta semana, porque soubemos pelo próprio diretor, o Lefebvre, ou lá como é que se diz, o diretor o dono da equipa, não é? Da Quick-Step, que o João não vai renovar contrato, deixando-se em aberto muitas situações. As questões mais... Eu acho que eu já tinha falado aqui no CLC, mas isto era a minha opinião, de dizer que o João devia... Ou seja, isto na perspectiva de fã, não é? Não estou a dizer o João devia, não tenho qualquer contacto com o João, mas... que na minha opinião o João devia sair da Quick-Step por causa da quantidade de egos que há naquela equipa, e devia, se calhar, entre aspas, descer de escalão, não é descer de escalão, mas para uma equipa, se calhar, não tão grande como a Quick-Step, por exemplo, uma Emirates, que, embora a Emirates é muito grande, atenção, não me interpretem mal, só estou a dizer, a Quick-Step para mim é a melhor equipa do mundo, sair um bocadinho desse... Eu acho que é muito cedo, eu acho sinceramente, acho que é uma asneira que ele está a fazer, a sair neste momento da Quick-Step, porque a Quick-Step mostrou-se como uma equipa de formação, uma equipa de vedetas, uma equipa que consegue encaminhar e ter um plano para cada um dos seus atletas, das suas vedetas. E eu acho que é uma asneira. No entanto, as equipas que se falam são precisamente a Bora, a Emirates e possivelmente a Movistar. A Movistar acho que seria uma má jogada por causa do proteccionismo. Da cena da Movistar com os espanhóis, ou seja, eu acho que iam cortar totalmente com o João. Ia ser um trabalhador. Como fizeram, por exemplo, com o Carapaz. Sim, exatamente. Não é? Com o Carapaz no giro. Aliás, foi uma das razões que segundo se soube na altura, ou segundo se falou, foi uma das razões que levou na altura o Rui Costa, quando começou a subir, a sair, porque ele nunca seria líder de grupo na Movistar, porque a Movistar tem esse proteccionismo, ou é espanhol ou não está, ou não. Sim, é. Portanto, acho que para a Movistar seria uma má jogada. Lá está, eu acho que a melhor jogada que ele poderia fazer seria para uma Emirates, que eu acho que a Emirates tem uma equipa fortíssima e com o João ainda ia ficar melhor, porque a Emirates para já, assim, um atleta de peso tem o Pogacar,
que é o atleta que é, não é? Vencedor do Tour. Mas sim, portanto, eu acho que a melhor jogada, isto na minha opinião, claro, que vocês deixem aí nos comentários o que é que achavam que o João poderia fazer. Isto a confirmar-se, não é? Isto foi o diretor da própria equipa que revelou, mas até lá muita coisa. Imagina que o João ganha o Giro. Ele disse mesmo que ele ganhe o Giro, está afirmado, é o que vai acontecer, ponto. Muita coisa pode acontecer até lá. São declarações do próprio diretor da nunca se sabe, mas para mim, eu acho que onde eu gostaria de ver o João era mesmo na Emirates. Ora, segundo tema então, temos então a volta ao Algarve, que efetivamente por questões de Covid, ano diferente, foi tudo diferente. E eu já hoje recebi algumas mensagens e já vou adiantar isto, que é, houve pessoas que me disseram, e tal, o João Rodrigues só ganhou aquilo porque não estiveram lá as vedetas e não sei o que, não sei o que mais. Meus caros, a vida é assim. Se a mãe do pessoal que disse isto tivesse torcido o pé no dia em que conheceu o vosso pai, se calhar tinha conhecido um médico jeitoso nas urgências do hospital enquanto ia curar o pé torcido, ok? E tinha nascido, não vocês, mas se calhar uma pessoa mais inteligente, ok? Portanto, é vicissitude das consequências. Ganha quem está lá, faz quem está lá, é assim que é a vida. É no momento aproveitar. E eu acho que isto não tira de forma algum mérito ao João Rodrigues, porque também tiveram lá outras vedetas. Sim, tiveram lá. A verdade é que isto a confirmar-se numa altura normal, não é? Com os nomes que lá estariam, não seria para um português novamente. Ou muito dificilmente seria para um português. Mas ele tem todo o mérito de ter ganho, não é? Porque foi, a partir do momento que ele linha a partida, é candidato a vencer. Ponto. Esteja quem estiver. Não é porque, ok, podem dizer, foi porque não estavam lá, mas há uma série de coisas muito envolvidas no ciclismo que tem que se lhe dar o mérito, não é? Ele fez a prova toda sem problemas, soube sempre colocar quando havia de se colocar, não ganhou nenhuma etapa, mas esteve na discussão de duas. Portanto, há que lhe dar o mérito. Temos um português novamente a ganhar na Volta ao Algarve. 16 anos depois, não estou em erro. O que é muito, muito bom. Mas melhor ainda, o ano passado na subida ao Malhão, foi Malhão, vimos a festa que houve. E de dizer aqui uma coisa importante, o João é algarvio. Portanto, ganhou a Algarvia, um algarvio ganhou a Algarvia, que acaba por ser uma coisa muito interessante. E também, o brilhante, é preciso dar mérito ao trabalho que a W52 fez enquanto equipa. Sim, eu a última etapa eu essa vi e de facto foi um trabalho extraordinário, tanto do Amar Antunes como do Johnny Brandão, como do pessoal que os pôs lá antes da subida. Foi um trabalho muito, muito bom. E lá está o João. Acho que seria ainda mais bonito se ele tivesse ganho a etapa. Esta última foi o Malhão ou foi Foia? Boa pergunta. Eu acho que foi o Malhão. Pois é capaz, eu não sei. Não me recordo agora. Mas foi uma dessas subidas. Era mais bonito se ele tivesse ganho a etapa, mas pronto, ganhou a volta, que é o mais importante. E ficou para a história. O nome dele vai ficar para a história da Volta ao Algarve, como já ficaram outros. Vai ficar para a história ao lado de nomes como o Remco, o Pogacar e entre muitos. Exatamente. Acaba por ser interessante que o João sucede precisamente o Remco Evenepoel. Sucede Pogacar, Remco e João Rodrigues. Exatamente. Pá, João, nós fizemos uma entrevista com ele ano passado quando estivemos na volta. Podes ver aqui no canal um bocadinho da conversa com o João e pronto, e é isso. E agora, vamos àquilo que é... O que realmente interessa. Caraca, até ganhei outra vida. Taça do Mundo de XCO, Albstad, está de regresso. E foi um espetáculo em todas as situações. E antes de começar, eu quero só salientar aqui uma questão, que foi os portugueses que tiveram presentes, todos os portugueses que tiveram presentes em Albstad, e eu vou começar pelos júniores. Tivemos o João Cruz, Tomás Frazão e a Mariana Líbano. Sub-23, já nos habituaram Raquel Queiroz e Ana Santos. E nas elites, Mário Costa e Joana Monteiro. Tivemos lá muitos portugueses presentes a fazer... Começamos, se calhar, Junior Series. Pelos Juniors, que foi uma World Series. Exatamente. O Tomás e a Mariana acho que fizeram uma corrida tranquila, não é? Acho que não houve grandes precalços para eles. Não, deixa-me cá dizer uma coisa. Não, para quem seguiu... na sexta-feira... Eu não vou dizer que foram para a experiência, mas foram para ganhar a experiência, porque o ritmo de Juniors é absurdo, não é? Sim, mas espera aí, há aqui uma coisa interessante de dizer. Para quem seguiu de perto a vida dos atletas, e é interessante seguir aquilo que eles fazem nos Instagrams e tudo mais, sexta-feira nevava, temperaturas negativas,
sexta-feira, quando os júniores correram. Uma pista impraticável, cheia de quedas, uma coisa terrível. A quando da corrida dos elites, domingo, fazia 30 graus. O mundo está louco, ok? O mundo está louco, mas foi isto que nós tivemos. Sim, mas continuando nos júniores, o Tomás e a Mariana acho que tiveram uma corrida tranquila no aspecto de, ok, chegaram, cumpriram, está feito, muitos parabéns. O João, pá, chegou lá, alinhou com uma bicicleta à partida e saiu de lá com um objeto que naquilo nem era nada. O João partiu o espigão, acho que partiu o espigão ou o selim. Eu tenho aqui, eu não vou Não sei, partiu o espigão ou o selim. Partiu o próprio quadro, não foi? Não tinhas dito que ele partiu o próprio quadro. Não, eu não vou discriminar as avarias, mas eu tenho que as avarias. Pronto, foi uma série de avarias. Desmontou a bicicleta toda. Mas mesmo assim, conseguiu terminar a prova, não foi dobrado. Terminou a prova furado. Exatamente. Portanto, é absurdo. É o João. Pronto. É o João. E, vamos passar para as nossas sub-23. Raquel e Ana estiveram bem, muito bem, como sempre. Estão a evoluir. Sim, aqui nas sub-23 eu ia depois fazer aqui um parênteses já para passar para as elites. Sim, podes passar. Porquê? Porque nas sub-23, uma das atletas corre com a Raquel, costuma correr com a Raquel, pelo menos em Espanha, acho que correu com ela, não foi? Sim. Chama-se Luana Lenconte. É uma atleta da Massi, da equipa onde estava até o ano passado o português David Rosa. Tem 21 anos e é francesa. Corre com a Raquel. 21 anos, acho que tem mesmo a idade que da Raquel. Ou então a Raquel faz 21, não sei ainda. Mas ela ganhou em elites. Campeã do mundo. Não. Ela deu 1 minuto à campeã do mundo. Mas é isso que eu estou a dizer. Ela não correu como... Não, ela não ganhou a Pauline. Ela deu 1 minuto à Pauline. É diferente. É muito diferente. A Pauline se calhar não sabe nos dias dela. Eu não tenho palavras para o ritmo da moça. Uma sub-23... 21 anos, que dá 1 minuto à atual campeã do mundo, que fez segundo lugar e mostrou que está com ritmo, porque fez segundo lugar também separado. Sim, está com ritmo. Isto, nesta altura do ano, é muito difícil falar de andamentos, porque eles podem simplesmente não estar ainda como querem, porque há Jogos Olímpicos, esse é o objetivo principal deste ano. Não é campeonatos do mundo, não é taças do mundo, é os Jogos Olímpicos. Sim, não é? Estão-se todos a preparar para os Jogos Olímpicos. Estão-se a preparar para aquilo, mas mesmo assim, 21 anos dá 1 minuto à campeã do mundo, que o ano passado, eu nem sei quanto tempo é que ela deu à segunda, porque estava com um ritmo abismal, a Pauline. Exatamente. E ela chega aqui e dá 1 minuto à campeã do mundo. Pronto, é isto, meus caros. Temos uma sub-23 de apenas 21 anos a dar 1 minuto à atual campeã do mundo, à camisola arco-íris, que está com um andamento muito, muito bom. Porque separou-se também da concorrência para ir atrás dela. E simplesmente não conseguiu ir buscar. Mas agora vamos entrar nos elites. Nos elites é que foi... Short track. Vamos falar de short track. O short track foi muito interessante. O short track, vamos explicar ao pessoal que nos vê e que não percebe. O short track é uma corrida relativamente recente, tem 2, 3 anos, não é? E que a UCI implementou nas corridas de BTT, em que o short track alinham apenas 50 atletas e acontece na sexta-feira, antes da prova. A diferença do short track para o XCO é que o short track é um mini circuito, tem cerca de 1500 metros de extensão e tem muito menos tempo. É basicamente uma prova de 20... Esta até foi de 20 minutos. Sim. Mas costuma ser entre 20 a 30 minutos de prova, muito, muito rápida. E basicamente vou pegar aqui, por exemplo, no sistema que a Fórmula 1 usa, sim. Mas não é como qualificações, é uma corrida normal. Eles usam eles usam os primeiros 40 do ranking. E aquela corrida para que é que serve? É pontuável na mesma? Então, são 40 ou são 50? São 40, eu acho que para esta foi 40. É uma corrida pontuável na mesma, para o ranking, dá menos pontos, mas é na mesma pontuável, mas serve essencialmente para definir a ordem de arranque do dia seguinte. Exatamente. Eu acho que isto foi muito mais interessante, porque nós até agora tínhamos o ranking normal, eles iam para lá, um atleta que estivesse, sei lá, no top 30 e tal, não é? Ia sempre arrancar do mesmo sítio. Que já vamos falar aqui de um caso onde isso não foi problema nenhum, mas não é? Torna-se complicado. Portanto, isto
veio mexer muito mais nas classificações, veio trazer atletas novos para a frente. Veio trazer espetáculo. Sim, veio trazer muito mais espetáculo e eu acho que isto foi uma boa implementação. Falando do short track em si, tivemos os leões à solta novamente. Exatamente. Tivemos Van der Poel, Nino, o Avancini, Flukinger, tivemos muitos nomes. Claro que eu, quando mal vi que o Van der Poel estava lá para participar, é o Van der Poel, não é? Nós sabemos o que é que ele fez há 2 anos atrás e estávamos à espera para ver o que é que ele ia fazer, nesta primeira corrida. E ele ganhou o short track. Sim, ele ganhou o short track. Pulverizou a concorrência. Se vocês quiserem, vão lá ver, está no site da Red Bull, vejam o short track, vejam o que é um atleta que eu não sei, ele exibe potência. Mas, ou seja, primeiro lugar foi para o Matthew Van Der Poel, segundo lugar foi para Nino Schurter. Não foi. Foi discutido ao sprint. O Nino foi terceiro. Com quem? Acho que foi mesmo com o Corette, Pronto, não sei, mas eu por acaso dava a impressão, porque o segundo e o terceiro lugar foi discutido ao sprint e depois aparecia photo finish, significa que vão avaliar e depois não vi o resto, pouco interessa. Mas, efetivamente, depois tivemos no domingo, a corrida dos elites, que já foi um filme completamente diferente. Sim, isso já foi. Tivemos um Van der Poel a não conseguir acompanhar o ritmo inicial. Sim. Teve a maior parte da corrida toda a cerca de 30, 40 segundos. Sim, foi. Juntamente com... O ritmo imposto inicialmente foi brutal. Tivemos ainda um grupo bastante grande. Sim, mas sempre lá na frente foi o Flukinger. Flukinger, não digas Flukinger. Então, como é que se diz? Flukinger. Flukinger. Matthias Flukinger. Tivemos Nino Schurter, tivemos Vitor Korevski. Tivemos o Avancini durante algum tempo. O Avancini tirou o bilhete muito cedo. Tirou o bilhete para na segunda volta. À entrada para a quinta volta, pá, e não tirou tão cedo. Ainda andou muito tempo com o Van der Poel. Não, podemos ir. Andou com o Van der Poel, não com o grupo da frente. Mas com o grupo o Van der Poel também só descolou para aí na terceira volta. Não, porque eu estava a ver e olha que foi antes disso. Foi na segunda volta que eles arrancaram e foram embora, deixaram outro grupo para trás. Pronto, não interessa. A corrida teve um artista, teve um herói. A corrida teve sem dúvida um herói. Aliás, teve 2. O Vitor Korevski, que foi quem ganhou. Sim, mas eu acho que o Flukinger foi mais herói. Eu acredito que o Flukinger tinha ganho a prova. Flukinger acreditamos que não ganhou porque o espigão telescópico dele variou em baixo. Foi por causa disso. O espigão, ele baixou o espigão. Sim, e não subiu mais. E ele ainda fez um esforço extraordinário. Fez o resto da volta quase toda em cima da bicicleta, a pedalar em pé. Só quem não sabe que isto que não faz ideia que pedalar em pé sem poder sentar é um desgaste terrível, é uma agonia, e ele perdeu o ritmo ali. Perdeu o ritmo, o Korevski passou para a frente, atacou, o Nino não conseguiu responder, ainda entraram para o sprint, mas o Nino não conseguiu responder ao sprint. Vitor Korevski. O Nino ainda respondeu ao sprint, só que o sprint foi muito bem lançado. Sim, foi lançado ainda em curva. Exatamente. E foi fortíssimo. Exatamente. O Korevski, fisiologicamente, parecia-me um Van der Poel. Ele é muito alto. Exatamente. Muito forte também. O Nino também é fortíssimo, mas o Korevski é muito forte. Estava mais fresco. Parecia que estava mais fresco, pelo menos porque com a potência que ele deve ter debitado naquele sprint foi o Vitor Korevski, durante toda a prova, quando o Matthias Flukinger atacava, era o Nino que ia buscá-lo. E o Korevski andou sempre ali na roda. Taticamente jogou. Ele estava ali para lutar por um lugar... Sim, funciona mesmo assim. Exatamente, ele estava ali para lutar por um lugar do pódio. Quando entraram já na última volta, ele viu que tinha hipótese, viu que estava com força, atacou e o Nino simplesmente não conseguiu buscá-lo. Foi uma brilhante vitória. Sim, foi uma das surpresas. Outra surpresa também tivemos foi a Avancini, que... tirou um ganda de um bilhete. Tirou um bilhete daqueles. Foi. Ganda bilhete. Ficou para trás. Mas há um herói no meio disto tudo. Chamado Tom Pidcock. Tom Pidcock. E vocês podem perguntar quem é, ou se sabem quem é. Eu vou-vos contextualizar aqui. Tom Pidcock é um atleta que correu na Trinix.
Não me lembro. Correu no ciclocross juntamente com o Van der Poel, com o... É adversário desde sempre do Van der Poel no ciclocross. Não, ele é mais novo. Ele é sub-23 ainda. Ele é um ano mais velho que eu, acho eu só. Ou 2. Há fotografias deles quando são miúdos a olhar um para o outro. Sim, mas ele agora... Ou seja, ele houve ali um tempo que o Van der Poel passou para a Elite e ele não. Pronto, percebes? são detalhes. Porque ele ainda há pouco tempo estava na Taça do Mundo foi fazer o Campeonato do Mundo sub-23. Mas pronto, assinou contrato com a Ineos este ano, ou o ano passado. Agora, muito recentemente, assinou contrato com a Ineos e veio fazer os Campeonatos do Mundo de BTT. Já tinha dado provas o ano passado nos Campeonatos do Mundo. Foi campeão mundial de sub-23. Foi campeão mundial de e-bikes. É extraordinário. Também é um dos miúdos maravilha que andam aí. Uma das jovens promessas. E aqui mostrou isso. Fez quinto lugar. E vocês perguntam. Vocês dizem, quinto lugar. Ok, é bom. Mas ele partiu da posição número 100. Porque ele não tinha qualquer ranking, não tinha nada. Número 100. Ora bem, isto fazendo as contas, a fila leva 8 atletas, penso eu. 8 atletas, façam as contas em que fila é que ele estava. Lá posição atrás. número 100. Lá atrás. Ele conseguiu ultrapassar 90 e muitos atletas para conseguir fazer o lugar que fez e ainda tem história pelo caminho. É que ele furou. E ainda teve que ir buscar assistência, teve que trocar de roda para ir e ainda termina na posição que termina. Numa entrevista que ele deu, ele perguntaram-lhe, porque ele parte da posição número 100 e faz quinto lugar. Quinto lugar que não ficou muito longe dos primeiros, andou sempre ali muito, muito perto. E se ele não furasse, não ia buscar os primeiros, não é? Mas talvez o terceiro lugar, atenção, que não sei se ele não o ia buscar. Uma entrevista que ele deu, perguntaram-lhe acerca disso, porque como é lógico, tinha que se lhe perguntar, e o que ele disse é que, à medida que ele ia ultrapassando atletas, como a facilidade em ultrapassar atletas era grande, não é? Porque ele está ao nível da grande elite, ele sentia-se mais motivado e mais, então tornou-se fácil para ele evoluir para a frente da corrida, mas sem dúvida que foi um esforço extraordinário. O que revela muito, porque há várias coisas que dizem, não é? Com um grupo destes tão grande, eu não sei quantos atletas é que eram, não é? Mas, por exemplo, o atleta número 100 para a frente da corrida, não é? Aquela distância, já devem ser em linha reta, devem ser uns 5 segundos de gap, não é? Entre o Nino e ele aqui, número 100, em linha reta, como se não tivesse ninguém no meio. Sim, 5 segundos. 5 segundos. Ainda temos que pôr os atletas que estão no meio, single tracks, montas, desmontas, que eu por acaso não sei se houve essas confusões durante a corrida que as imagens não apanharam. Isto é caso para dizer um bocadinho, que é, nós estamos sempre a ouvir desculpas, não consigo por causa disto, não consigo por causa daquilo, não consigo por causa de não sei o quê. Isto acaba por ser, se tens pernas, consegues. Isto. É chato, meus caros, é chato dizer isto, mas isto está bem que ele é um fenómeno, ok? Mas, imagina, não consegui porque furei, não consegui porque estava assim, não consegui. Os azares acontecem, os azares mecânicos fazem parte do desporto. Acabámos de falar da questão do João? Sim, mas do mesmo espigão. do espigão, sim. A do espigão foi a mais... Do Folkinger, mas o Pidcock também furou. Não é? Faz-me lembrar uma ocasião em que o Nino também fura 2 vezes e ainda consegue fazer o pódio. Sim, há muito, lá está, é um desporto onde de facto os azares batem facilmente à porta, mas depois temos casos assim onde mostram que, não vou dizer com vontade, porque isto não é com vontade. Não é só uma questão de vontade. Não é só uma questão de vontade, mas com muito, muito esforço. As coisas fazem-se e o Pidcock fez exatamente isso. Mostrou que estou na posição número 100, mas consigo. Sabes que eu hoje estive a ler um artigo que falava sobre a vontade de Pidcock ir aos Jogos Olímpicos. Curioso que ele não tem ranking, Inglaterra está completamente fora do ranking para poder apurar-se para os Jogos Olímpicos. Não tem nenhum atleta. E a questão é que ele precisava de ganhar muitos pontos. Não sei, eu não fiz contas a ver se era possível. Mas, por exemplo, Inglaterra está abaixo de Portugal. Pois, e Portugal... Por exemplo, e Portugal também não tem nenhum apurado. Não tem nenhum masculino apurado. Pidcock teria que ganhar tudo e mais alguma coisa, porque, por exemplo, na próxima corrida, que já é Nove Mestro, e ele já vai fazer short track. Sim, aqui já entra short track. Foi uma das coisas que eu depois vi, foi que foi ele agora fazer short track. É que se ele vai ao short track, ele já pontua.
E estamos a falar, acumular pontos. Exatamente. Portanto, ele tira pontos do short track, depois ainda vai tirar pontos da corrida. Sim, porque ele agora, se ele faz isto a partir da posição número 100, claro que não podemos fazer disto dizer, ok, se ele fez isto vai acontecer sempre. isto, não. Mas, ok, podemos esperar, se ele faz isto da posição número 100, vamos ver o que é que ele faz. Ele vai lutar pelo partindo, pódio. se calhar, da primeira ou da segunda fila, não é? Exatamente. Ele já vai fazer, ou seja, podemos contar ali com um pódio, podemos contar com uma luta. Eu acabo por achar muito mais interessante isto. Eu lembro muito bem das lutas entre o Nino e o Absalom, em que nós não sabíamos quem é que ia ganhar. E depois houve aqui uma altura em que o Nino ganhava tudo e mais alguma coisa. E nós chegámos a comentar que estava a perder um bocadinho a piada. Sim, mas nós eu pelo menos já referi aqui que, na minha opinião, esses tempos acabaram. Não vai haver mais um vencedor absoluto de ganhar 5 campeonatos do mundo seguidos. Ou seja, neste período de tempo, nesta geração que temos agora, Absalons e Ninos acabaram. não vai haver um gajo que se tu o vires à partida sabes, ok, é capaz de ser para este e que vai dominar a corrida desde a primeira volta, como o Nino fazia. Acho que isso acabou. Acho que agora tivemos agora o Koretsky, que primeira vez que ganha numa taça do mundo. Mesmo nas femininas isso está a mudar, mas nos elites principalmente vamos ver muitas caras novas. Isto, por falar em... Por exemplo, muitas caras novas que se calhar nem eram novas. São as caras que sempre andaram ali top 15, top 20, mas que agora estão-se a chegar muito à frente. Porque o Koretsky sempre andou aí. O Koretsky fez 10º no Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos. E agora, primeira vitória numa taça do mundo. Portanto, o Sarru venceu um campeonato do mundo. Acho que vamos ter assim muitos nomes e vai ser sempre uma luta. Acaba por ser muito mais interessante. Sim, eu estava... A última volta desta corrida foi... Eu gostava de voltar a ver um Nino, gostava de ver um Absalom, porque isto traz os heróis, fazem parte. Tu estás a sair do ecrã, Rafael. Os heróis fazem parte, mas efetivamente eu acredito que não acabou. Que efetivamente acabaram os heróis. Que tivemos o Absalom, ganhou 37 taças do mundo. Vai ser depois tu, o Nino tu é que vais decidir os teus heróis, porque depois vais ter gajos assim, o Pidcock a arrancar atrás do sol posto e a fazer estas movimentações, não é? Vais ter sempre o Van der Poel, que é o Van der Poel, e vais depois... Vais ter estes pequenos... Não é pequenos, vais tu decidir quem é que tu preferes, do estilo que gostas mais de correr. Mas sim, acho que um Absalom, um Nino, não vais ter mais. Acho que no sentido em que lá está. Não vai... Isto, claro que é a minha opinião, não é... Mas é isso que nós fazemos aqui. Não é factos. Mas na minha opinião não vamos ter mais, nos próximos anos, um atleta a ganhar 5 campeonatos do mundo seguidos. Caríssimos, para quem gosta de ver o espetáculo e acreditem que isto é o verdadeiro espetáculo, Red Bull TV sempre são transmitidos em direto. Vocês podem ver no telemóvel, no computador, na Smart TV da sala, podem ver em qualquer lugar. Red Bull, e vale a pena ver o espetáculo. É 1h20 de pura adrenalina. Estamos a falar só dos elites. As femininas também são transmitidas. Tem comentários em inglês, que é o que nós preferimos, porque um dos comentadores é medalha de ouro, não é? Exatamente. Medalha de ouro olímpica, mas também tem comentários em brasileiro, mas nós em espanhol. Fiquei a saber hoje que o José Hermida comentou a versão espanhola. Não sabia. Eu normalmente não, sempre prefiro os ingleses, porque têm muito mais experiência do que estão a falar e sabem. Não é que os outros não saibam do que estão a falar, não é? Mas, não sei, tem um toque a comentar que eu acho mais interessante. Sabes, eu um dia gostava de comentar isto. Eu já cheguei a pensar em fazermos uma espécie de streaming ou coisa parecida e comentarmos. Sim, já nos pediram várias vezes. É verdade. E prontos, é tudo de Bitites por hoje. Vamos passar às perguntas que são pouquinhas. Temos o João Santos. Parabéns, mais um belo CLC e tal. E destrada, bichinho, BTT, termina a crescer, a ponto, ponderar. Pergunta CLC. Já agora o que aconselham? Que características devemos considerar ou ter em conta numa bicicleta de BTT, seja no mercado de novas ou usadas? Este último tem mais interesse para quem quer começar a fazer BTT. Um grande abraço e força para o canal. Obrigado, João. Ora bem, no que diz respeito às usadas, vou falar das usadas, e eu acho que uma coisa muito importante é estar atento às folgas e ao desgaste da transmissão, porque é aqui onde nós vamos gastar... E ao negócio. E ao negócio em si. Porque... Neste momento está tudo doido. Não, eu estava a falar mais... por exemplo, ainda há pouco tempo fizeste um vídeo sobre roubo de bicicletas, sim, não é? Fiz. Tens atenção ao negócio. Os negócios da China não existem
e tu não vais comprar uma bicicleta que custa 10.000 € na loja por 2.000, não é? Pode até comprar, se alguém tiver ficado sem ela. Pois é isso, tens como o Tiago ficou. muita atenção aos negócios que existem na internet. Negócios na China não existem. Se vis assim alguma coisa, abre bem o olho. De resto, encontrares uma bicicleta que se adequa àquilo que tu praticas, não é? Sim, acima de tudo há muito essa questão, primeiro deves perceber o que é que tu queres fazer, porque há muita gente, e eu passo a vida a dizer isto, há muita gente a comprar bicicletas erradas. Quando eu digo erradas, digo, por exemplo, há muita gente a comprar bicicletas de cross, de competição, porque depois não vais tirar partido nenhum dela. Eu vou citar, por exemplo, recentemente, o Bruno Marinho fez um vídeo de um rapaz que comprou uma Mondraker... Uma pódio. Uma pódio. Porra! O rapaz não sabe o que é que comprou. Mas eu não faço a mínima ideia. O rapaz está feliz da vida. E eu estou-me a rir. Eu já experimentei uma Mondraker pódio e eu posso-vos dizer, o raio da bicicleta é um pau de vassoura. É a bicicleta assim, mais pura e dura de competição. É muito, muito dura. Eu sempre andei de rígida, não é? Portanto, não é aquela mudança de sempre usei suspensão de tal e experimentei uma rígida. Não, eu sempre andei de rígida. Eu nunca experimentei uma bicicleta tão dura como aquela. Aquela bicicleta é daquelas que, se eu levo uma pancada na traseira, eu estou a virar o capote. Porque a bicicleta é tão dura, mas tão dura, mas tão dura, que é impressionante conduzir aquela bicicleta. É uma daquelas bicicletas que eu digo, é pura de competição. Para quem quer dar umas voltas ao domingo, para quem quer curtir a bicicleta, não comprem aquilo. Zero. É okay? bonita, mas é lindíssima, dura. Lindíssima, mas é uma bicicleta de competição. Muito dura. E portanto, é importante fazer isto, porque anda muita gente enganada. E o que acontece depois? Acontece que nunca vais tirar o verdadeiro partido da bicicleta. E vais deixar de gostar. Mas vais ficar um bocadinho desanimado. Fica, porque não desanimado consegues. Porque, por exemplo, uma bicicleta dessas, tu vais descer para Valongo, quer que seja, tu rezas o terço 2 vezes e agarras-te aos travões. A não ser que não tenha experiência e acho que aquilo é a única coisa que existe. Existe isso, quando tu não percebes, quando tu nunca experimentaste, quando tu não sabes, tu experimentas mal e não sabes que estás a usar uma coisa má. Tu achas que é aquilo a experiência. Sim, não é? Tu só sabes mas acho que ninguém... Tu só sabes que a pódio é má para passear sim. porque tens outra experiência, tens outro feedback. Sim. Não é? Existe muito isso, mas... também há uma questão, como é que tu hás de saber? Pois, isso também é outra questão, porque nós temos uma experiência, sabemos tentar ajudar as pessoas, tentar orientar, Acho que é tentar, se tentares adquirir o máximo de feedbacks possível. Claro que vai ser sempre a opinião de alguém, não é? Mas sempre é melhor do que estás a comprar a... desde que não vais para o BTT Portugal pedir opiniões, tudo é válido. Marco Silva, boas noites. Pedro e Rafael, mais uma vez parabéns pelo conteúdo que têm trazido. Já que abordam o assunto das taças do mundo, existe algum meio onde se possa acompanhar as provas em direto? Um abraço. Eu quis voltar a ler isto porque eu respondi a esta pergunta nos comentários, mas continua a haver muita gente que não sabe onde é que pode assistir às provas da Taça do Mundo. Como nós já dissemos, Red Bull TV, podes assistir na aplicação de telemóvel, podes assistir, também transferir a aplicação se tiveres uma Smart TV para ver na sala, no quarto, onde quiseres. Ou então no computador, muito fácil, Red Bull TV no Google, e leva-te diretamente para lá e depois tens que saber as horas das corridas. Excelente qualidade. O streaming tem uma qualidade soberba. E Lídio Faria, pergunta CLC, de quantos em quantos quilómetros limpar cassete, corrente e pratos numa bike de estrada? Lídio, eu acho que não existe aqui uma definição estrada ou BTT. A transmissão tem que andar sempre limpa. E, portanto, também não é uma questão de quilómetros, é olhar para ela e perceber se está limpa ou se não está. Até porque a maior parte do desgaste dá-se precisamente pela acumulação de lixo. O caso do BTT, eu acredito, por exemplo, que o problema não passa tanto pela utilização da transmissão, mas comparativamente, por exemplo, com as bicicletas de estrada, a BTT anda sempre toda porca. Porque sim. É a natureza do desporto. E isto faz com que o desgaste seja imensamente superior às da bicicleta de estrada. Portanto, acho que é uma questão não de quilómetros, mas de percebermos quando é que ela realmente está a precisar de uma limpeza. Macaco Ciclista pergunta para o próximo CLC. Os diretores desportivos, mecânicos, ou seja, todas as funções de staff requerem curso? E esses cursos, por exemplo, o treinador, que é o que mais me interessa,
são tirados só na Federação ou podem também ser através das associações de ciclismo regionais? Não, nem todos os cargos requerem formação, embora a Federação tinha interesse, que eu sei que tinha interesse em fazer isso, mas, por exemplo, diretores desportivos, mecânicos nem sequer há curso de mecânica, há conhecimento de mecânica, mas não tem qualquer curso. Os diretores desportivos é um cargo técnico onde eu posso inscrever qualquer pessoa no staff como diretor desportivo. Por exemplo, o Rafael, além de atleta, é diretor desportivo, não tirou qualquer curso para o efeito. Tem que ser mais de 18 anos. Exatamente. Mas eu, por acaso, acho que é uma coisa que devia ser implementada e devia ser obrigatório. Sim, até porque... Ou seja, as responsabilidades... Por exemplo, mecânicos. Não digo que fosse obrigatório tu teres um mecânico, porque nem todas as equipas têm e acho que aqui em Portugal não temos... Acho que não há nível para as equipas terem mecânico. Mas, por exemplo, treinadores, principalmente treinadores, eu acho que toda a gente devia ter um treinador que trabalhasse com a equipa obrigatoriamente, porque há equipas que nem têm treinadores. Não, a questão ou seja, que têm treinadores, porque é obrigatório, alguém tem que assinar, mas o treinador nem sequer está presente. Sim, isso infelizmente é a maior parte dos casos, que é para uma equipa existir, mediante o tipo de atletas que têm, sejam, por exemplo, sejam cadetes, sejam elites, sejam masters, exige um tipo de treinador, nível 1 ou nível 2. Aquilo que o Rafael está a dizer, o que acontece na maior parte dos casos, é que as equipas têm alguém que assina por eles, um treinador que assina para que a equipa possa existir. Mas depois esse treinador, os atletas nem sabem quem ele é. Assina, mas nunca lá aparece, não tem qualquer vínculo físico com a equipa. Ou seja, diretores não precisam de curso, embora eu acho que pelas responsabilidades que um diretor tem sobre a equipa, devia ter um curso, devia ter formações, por exemplo, obrigatórias, mas não acontece. Já quanto ao treinador, fica atento às formações que a Federação... já vi que tens interesse. Acho que fazes muito bem. Sinceramente, acho que fazias muito bem. Quanto mais não seja, percebes um bocadinho mais da matéria. Se vais a contar com uma formação por parte deste curso, vais ficar também muito desapontado. Ou seja, o conhecimento que tens através daqui, eu não quero dizer básico, porque está abaixo do básico. Tu estás num patamar... Estou num patamar na licenciatura é diferente. Mas acho que sim, pelo menos essa informação acho que era importante. Já que estás com vontade, faz. Olha, o curso é barato. Salvo erro, atualmente custa 100 euros o curso, mais a disponibilidade dos fins de semana durante 3 meses, que vais ter que abdicar deles, sábados e domingos, para fazer as horas. E é só a Federação que faz isto. Agora, a Federação, por exemplo, faz cursos no Norte, faz cursos no Sul, mais próximos das pessoas. Mas isto é uma responsabilidade da Federação, até porque os cursos são homologados pelo IPDJ e estão ao abrigo das cédulas profissionais de treinador de desporto, que é uma coisa já aqui um bocadinho mais séria, mais legal, por assim dizer, mas é só mesmo através da Federação. É caso de ficar atento, os cursos, por norma, são no inverno, ou seja, arrancam a partir de setembro, outubro, que é quando o ciclismo está mais parado, uma vez que as pessoas que vão ter que tirar os cursos vão ter que abdicar dos fins de semana. E, portanto, é por aqui. Acho que fazes bem. Sinceramente, já não é a primeira pergunta que fazes e eu acho que alguém com essa curiosidade, com essa vontade, sobretudo, devia fazer. E é tudo por hoje. Sim, é tudo por hoje. Aproximam-se 2 fins de semana bastante bons para nós, porque vamos ter, já neste fim de semana, primeiro encontro interregional de escolinhas, primeira e única prova, não é? Não é a única, mas vai ser a primeira. Sim, vai ser a primeira prova das escolinhas. E vamos jogar em casa. Aqui é muito perto de nós, aqui em Matosinhos, o que é muito bom para nós. Sim. Podemos pôr os miúdos a praticar lá. E depois no fim de semana seguinte voltamos à carga na Taça Portugal, desta vez em Marrazes, muito ansioso por Marrazes, é uma pista que eu adoro, só espero que não esteja mau tempo. Aqui está muito mau tempo aqui no Norte, espero que até lá se componha e pronto. E pelo CLC, acho que é tudo. Por hoje é tudo. Nós fomos.